Olá! Nesse vídeo vamos explorar o conceito de gestão de risco, especificamente no momento de concessão de crédito. Por que é importante fazer essa gestão de risco, de que forma que essa análise é feita e quais são as variáveis que compõem a análise feita pelos bancos envolvidos na gestão de risco. Primeiramente, a gestão de risco é importante na concessão de crédito, porque quando as empresas desejam operar internacionalmente e expandir suas operações, os seus resultados financeiros e o sucesso da expansão em si não depende somente da sua competência e dos seus fatores de produção, ou seja, fatores internos à empresa. Essas entidades também estão sujeitas à influência de fatores externos que podem impactar diretamente o seu desempenho. Então, é essencial que o credor, o concessor do crédito, esteja ciente de quais são esses potenciais fatores e de que forma que eles podem se proteger deles no momento de conceder algum tipo de crédito. Existem vários tipos de risco, a gente vai abordar aqui principalmente esses três grupos, que são os riscos de negócio, riscos estratégicos e riscos financeiros. Os riscos de negócio são os tipos de riscos que as empresas assumem voluntariamente, ou seja, quando elas tomam uma decisão e assumem que aquela decisão tem uma consequência potencialmente arriscada para o sucesso da empresa. Um exemplo disso seria quando a empresa opta por investir em um novo negócio, ou um novo mercado. A incerteza desse investimento carrega por si só algum grau de risco. Os riscos estratégicos já estão relacionados a cenários econômicos e políticos, principalmente. Ou seja, são riscos que não dependem necessariamente da empresa, são fatores externos, mas que podem impactar diretamente as ações que as empresas decidem tomar. E um exemplo disso seriam riscos sistêmicos, por exemplo, na rede bancária internacional decorrente da globalização, ou seja, uma situação na qual a empresa não tem nenhum tipo de controle, mas é impactada diretamente por ele. E os riscos financeiros remetem à situação financeira geral do solicitante de crédito, ou seja, da empresa que deseja expandir suas operações, e suas respectivas variáveis. O que isso significa? Quais são os riscos de liquidez? Qual é a taxa de juros no momento da concessão de crédito? Qual é a taxa de câmbio no momento da concessão de crédito? Cada um desses riscos, desses três tipos de riscos citados, podem impactar negativamente os resultados financeiros da empresa e, consequentemente, que é o mais importante na questão da concessão de crédito, a capacidade dessa empresa de cumprir com as suas obrigações e as suas dívidas. Então, como que é feita essa análise de risco? Existem diversas formas de fazer isso, as empresas e os bancos tendem a conduzir análises muito detalhadas, e existem múltiplos modelos de análise utilizados para isso, que são tanto qualitativos quanto quantitativos. E eles avaliam o risco de crédito, de ativos financeiros, das empresas e dos seus gestores. Esses modelos, como eu digo, incluem uma variedade de indicadores e fatores, mas eles podem ser separados em três grupos, como destacado aqui. O primeiro deles seria a saúde financeira da empresa solicitando crédito. Então, qual é o seu faturamento mensal? Qual é o resultado dos balanços dela, que é uma informação obrigatória de ser concedida? Qual é o seu grau de endividamento? Qual é o seu patrimônio líquido? Todos esses fatores indicam para o concessor de crédito qual é a sua capacidade de cumprir as obrigações que a empresa está assumindo, qual é o grau de alavancagem atual e de que forma que essa empresa mantém o caixa gerado por ela, qual é a capacidade dela de gerir o caixa que ela já tem. O segundo grupo de risco seria relacionado às operações comerciais em si da empresa, então em que setor que a empresa atua, qual é a experiência que essa empresa tem atuando naquele tipo de mercado, caso, por exemplo, ela esteja tentando expandir para um mercado diferente na sua expansão internacional, quais são os seus clientes, o seu público-alvo e quais são os seus fornecedores, e qual é a concorrência já existente naquele mercado, porque todos esses fatores são indicadores de quais são os riscos de negócio mesmo que a empresa está assumindo. Então, qual é o cenário do mercado e como que ele pode impactar o sucesso da empresa e, consequentemente, de novo, a sua capacidade de cumprir obrigações financeiras assumidas. E, por último, também é importante levar em conta quais são os riscos de gestão em si. Então, qual é a experiência que a equipe de liderança da empresa, a equipe de gestão tem naquele setor? Qual é o histórico de pagamento dessa equipe? Quais são possíveis restritivos que eles tenham no crédito próprio? Todas essas informações passam alguns indicativos de qual é o grau de confiança daquela equipe, que é um fator considerado na hora de conceder crédito. Dessa forma, usando essas informações, os bancos e outras entidades que concedem crédito conseguem traçar uma análise de qual é o tipo de crédito que eles devem conceder, qual é o limite desse crédito, qual é a validade desse limite, então por quanto tempo a empresa que está solicitando crédito vai ter acesso a ele, e quais são as restrições que se aplicam naquela concessão. E um dos pontos mais importantes, quais são as garantias necessárias para aquele crédito ser concedido.
Existem vários tipos de garantia. Quando um banco vai avaliar uma concessão de crédito, eles podem exigir garantias reais ou fidejussórias, que podem incluir hipotecas, fianças, penhores, formas da empresa garantir algum tipo de fundo para cumprir com as suas obrigações e proteger os interesses do credor. No âmbito internacional, existem algumas garantias específicas para esse meio. Então, algumas delas que podemos citar são o Big Bond, o Performance Bond e o Refundment Bond, que são tipos de garantia que visam proteger as partes envolvidas e tendem a existir principalmente no meio internacional. Em suma, o importante desse vídeo inteiro é que a gestão de risco é uma etapa crítica quando uma empresa tenta obter fundos necessários para expandir sua operação internacionalmente. Entender e mitigar quais são os riscos financeiros, operacionais e estratégicos numa expansão desse tipo é crucial para garantir o sucesso no mercado internacional, tanto para as empresas que estão adentrando eles, quanto para os credores.